Olá, sejam muito bem-vindas à nossa videoaula da bonequinha do Projeto Camalu. Finalmente nós conseguimos gravar e disponibilizar o molde para vocês. O link do molde vai estar logo abaixo do vídeo. Espero que vocês aproveitem muito bem essa videoaula, que vocês possam confeccionar muitas bonequinhas para alegrar as crianças deste mundão. Se você quiser participar do nosso projeto, sigam a gente nas redes sociais. Nós estamos lá como @Projeto Camalu. E se tiver qualquer dúvida quanto à confecção da bonequinha, pode me perguntar. Também estou nas redes sociais com @ClaudiaLeotiAtelier. Então agora vamos colocar a mão na massa. Então, o que nós vamos precisar? A gente vai precisar de tecido de algodão, né? 100% algodão. Aqui eu estou utilizando para a pele os tecidos do Fernando Maluhy, tons de pele. Estou mostrando agora a pele morena. Tecidos tricoline estampadinhos, né? Para as pernas eu estou utilizando aqui um listradinho, mas pode ser listrado, de bolinha, geométrico, o que você tiver. Aproveitem os retalhos. Né? Um tecidinho floral para o corpo, que já simula o vestidinho da boneca, e o cabelo feltro marrom, no caso da bonequinha morena, tá? E aqui, ó, no molde vocês vão observar que nós temos 3 tipos de cabelinho. Pode ser Maria Chiquinha e pode ser coquinho. O coquinho a gente está utilizando aqui um círculo de 6 centímetros de diâmetro. Eu peguei uma tampinha, então vocês aproveitem o que vocês têm em casa, né? Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu já risquei com a caneta preta, tá? Se vocês não tiverem a caneta fantasminha, vocês podem riscar com a caneta preta, mas de uma forma bem leve. Aqui eu fiz um pouquinho mais forte para vocês visualizarem melhor. Mas o ideal seria utilizar uma caneta fantasminha, porque depois com o ferro ela se apaga e a sua boneca vai ficar perfeita. Primeiro, a gente vai costurar os braços e as pernas. E no caso da bonequinha que vai a Maria Chiquinha, nós vamos costurar as Maria Chiquinhas, né? Então, nós vamos para a máquina de costura agora. E aproveitando, eu queria mostrar aqui para vocês. Eu utilizei também o tecido pele mais rosadinha, para bonecas mais claras, as loiras, por exemplo. E para bonequinha negra, eu usei o tom de pele bem escuro aqui, para fazer a bonequinha. Então, a gente vai costurar agora os braços. Eu vou costurar bem devagar, para vocês visualizarem melhor aqui. Opa, eu saí um pouquinho fora aqui. Tá vendo? Nós vamos costurar contornando os braços e vamos deixar a abertura bem aqui, ó. Mais ou menos 1 centímetro, uns 2 centímetros de abertura. Tá ótimo. Então, eu tô costurando devagar para ficar melhor a visualização para vocês. Certo? Chegou aqui, retrocesso. Então, nós vamos costurar agora o outro braço, dar o retrocesso no início da abertura. E vamos costurar toda a volta, lembrando que costura-se no risco e depois recorta com a margem de costura de meio centímetro. Então, eu tô fazendo mais devagar para vocês visualizarem melhor.
Mas no dia a dia a gente costura mais rápido. E quem não tem muita habilidade com a máquina, vai treinando e não tem problema costurar devagar. Acompanhe o risco. Aqui, ó, cheguei no final da abertura, retrocesso. Eu já havia costurado o outro braço, pra gente agilizar aqui. Agora, nós vamos... Opa, deu uma engastalhadinha, mas não tem problema. Nós vamos costurar as pernas. Como inicia, né, a abertura aqui em cima, inicia-se com o retrocesso e costura-se no risco. A gente sempre inicia costurando os braços e as pernas, para depois ir para a montagem do corpo, que agiliza o processo da costura. E as bonequinhas que tiverem, por exemplo, cabelo Maria Chiquinha, também tem que ser costurada antes da montagem da cabeça. Vamos lá, rapidinho para a outra perna. Retrocesso. E finalizamos. Agora, nós vamos costurar as Maria Chiquinhas no risco. O par de Maria Chiquinhas. Elas têm que ser costuradas, depois recortadas e desviradas antes da montagem da cabeça com o corpo. Tô costurando devagar para vocês perceberem com bastante nitidez, mas no dia a dia a gente costura mais rápido. Então, nós costuramos o braço, as pernas e as Maria Chiquinhas. Então, agora é a hora do que a gente vai recortar. Vamos recortar com meio centímetro, bem rente aqui perto da costura. Lembrando que a abertura, ó, ela tá bem aqui. A gente já recorta os braços, as pernas e a Maria Chiquinha. No caso da bonequinha que vai a Maria Chiquinha, porque nós vamos embutir as Maria Chiquinhas na cabeça. Então, elas já devem estar costuradas e desviradas. A abertura da perna em cima. Aqui, ó, a gente também vai... A abertura da Chiquinha é aqui. Antes de desvirar, então, a gente vai dar o pique nas curvas, né? Aqui, no caso, nessa quina, na Chiquinha, e aqui, ó, na base quase perto da abertura. Dê quantos você achar que tem necessidade. Aqui eu tô dando uns 3 piques. Na perna, já tira os alfinetes,
é bem na curvinha aqui entre o pé e o início da perna. No braço, aqui, ó, no final da mão, início do braço. Somente aqui, já é suficiente. Para desvirar, vocês podem utilizar um hashi, né? Tem desvirador de boneca no mercado. Aqui eu vou usar pinça. Tem uma pinça aqui. Então, desvira pela abertura aqui. Já passa a pinça assim, contornando a costura, para assentar a costura. Certo? São peças pequenas, então, vocês... Aqui, ó, tem um segredinho. Eu puxo aqui, dou uma entradinha pra dentro que facilita pra desvirar. E contorna a costura, sempre pra assentar a costura, ficar bem redondinho, assim, as partes redondas. Ó, desvira aqui, faz... E já... Aqui, como é pequenininho, tem que ter uma certa paciência. Mas nada que a gente não consiga fazer. O feltro também, ele é mais grosso, então, a gente sente um pouquinho mais de dificuldade, mas dá tudo certo. Quando a gente for fazer várias bonequinhas, já faz essas etapas em série, que facilita muito o trabalho. E aí, no final, todas ficam prontas juntas. Otimiza o trabalho e o tempo. Agora é a hora de reservar os braços e nós vamos reservar essas peças e vamos montar a parte da frente da cabeça. Então, eu vou recortar com mais ou menos 0,75 milímetros aqui de margem na cabeça. A mesma coisa com a parte da frente da franja. Aqui contornando, mais ou menos com essa medida. Agora, aqui na parte da frente da franja, a gente corta no risco. Vamos pegar a cabeça, virar de frente e posicionar a franja. Alfineta. E é a hora que nós vamos para a máquina de costura fazer no ponto zigue-zague essa parte aqui da franja. Vamos aplicar a franja no tecido aqui da frente do rosto. Então, a gente vai utilizar o zigue-zague no número 2, bem pequenininho, com a linha da cor do feltro. No caso aqui é marrom.
a gente posiciona no zigue-zague. Eu tô usando o número 2 no zigue-zague. E a gente vem costurando como se estivesse aplicando, bem na beirada aqui entre o feltro e o tecido que pega aqui a frente da cabeça. Eu uso o número 2 porque eu acho mais delicado. Quem tiver máquina de pontinho decorativo pode aproveitar e escolher um pontinho bonitinho e também aplicar. Eu deixei já recortado também, quando eu fui recortar a frente da cabeça, deixar recortada a parte de trás da cabeça, que vai ser no feltro, que já simula o cabelinho. No caso das bonequinhas que tem os coquinhos, então já recorta os 2 círculos com 6 centímetros de diâmetro, que vão ser os coquinhos. Então agora é a hora que nós vamos encher os braços e as pernas. Então, eu tô utilizando aqui o enchimento bem fofinho, que é o E6 da Clopega, que eu utilizo. Então, a gente já vai encher. Tô utilizando a pinça, mas é como eu havia falado, não tem pinça, enche com hashi. Depois eu vou, no hashi eu faço um dentinho nele, que facilita o enchimento. Isso é uma dica bem legal. Mas existem, tem enchedor de boneca também, essa ferramenta que é tipo um garfinho. A gente vai enchendo. A consistência tem que ficar assim, bem firme, mas fofinho, né? Não pode ter ruguinha, enche bem a perninha, mas não precisa ficar aquele enchimento duro, porque a boneca tem que ficar assim, fofinha para a criança apertar, né? Então, vai assim, com a pinça ou com o hashi, já direcionando o enchimento, mas ó, apertou, tem que sentir que tá bem cheio e fofinho. Eu vou mostrar pra vocês, ó, o hashi, tá vendo esse dentinho? A gente faz com uma serrinha de mão, bem assim, ó, bem serra aqui, e também é ótimo pra encher. Quando eu comecei a fazer bonecas, eu utilizava o hashi, porque a gente começa sempre com o material que a gente tem na mão, mais em conta, né? E depois, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo as ferramentas. E tem também esse enchedor, que é o enchedor de boneca, que vende aí no mercado. Várias lojas que tem inclusive no Mercado Livre, na internet a gente acha para comprar. Nós vamos encher até 2 dedos, ó. 2 dedos da borda aqui. Aí, a gente vai parar. Então, aí, enche a outra, né? E vai ficar as 2 cheias nessa medida. Eu vou encher o braço, porque pra gente otimizar o vídeo. Mas o que a gente fez com um, faz com o outro, com um par. No caso do braço, ele vai ser todo cheio, porque a gente vai utilizar o sistema de articulado. Então, por isso que a abertura é aqui na lateral, que nós vamos fechar, já vou mostrar como, com pontinho invisível. Essa fica bem cheinha, mas ó, lembrando que a textura tem que ficar o fofinho. Bem cheia, mas
sem ficar duro. Assim, agora é a hora da gente fechar aqui com um pontinho invisível. Então, agora, a gente já encheu os braços, nós vamos fechar a abertura. Eu tô utilizando aqui a linha de costura normal, um fio duplo, com uma agulha bem fininha. Uma agulha, pode ser uma agulha número 9, porque para fazer o ponto invisível, quanto mais fina a agulha, melhor pro acabamento. Então, a gente vai fazer assim, ó, põe o nozinho pra dentro e já começa vindo aqui, ó, de um lado. Pegando do outro lado, ó, bem aqui, tá vendo? Eu saí aqui, eu vou entrar no mesmo, do outro lado, no mesmo lugar. E vou pra frente. Volto pra esse lado. Entro e pra frente. Do outro lado, sempre na mesma direção, ó. Eu saí aqui, eu entro aqui, do outro lado na mesma direção. E vou fechando. Porque aí fica delicado e a linha nem aparece quase. Que é para não aparecer mesmo, é para fazer um ponto invisível. Chegou no final, aí dá aquela puxadinha pra, tá vendo, ó? Fica esse acabamento. A gente dá um nozinho discreto aqui, ó, dentro da argolinha aqui, ó, da linha. E joga lá pra dentro, pra deixar uma linha de segurança dentro do bracinho. E aí, a gente vem com a tesoura e corta. E a gente vai repetir esse procedimento com o outro braço. Então, agora é a hora da gente juntar a cabeça com o corpo. Então, a gente vai pegar a parte da frente, né? Com uma das partes aqui do corpo. E nós vamos costurar primeiro o pescoço. Então, alfineta aqui. Mesma coisa, corpo com a parte de trás da cabeça. Vamos costurar no pescoço. Lembrando que o ponto da máquina é sempre no 1,5. Bem apertadinho, porque nós vamos encher a peça. Então, sempre utilizo o ponto da máquina no 1,5. Já vem aqui, já costuro as duas. Aí, a gente corta, né? Opa. Já separa as partes.
E nós vamos... Eu costumo dar uma recortadinha melhor aqui, ó. Deixa eu separar as partes. Já tiro esse excesso de linha, já recorto, deixando aqui um meio centímetro. Aí, a gente vai posicionar, então, a frente com as costas e sempre batendo as costuras aqui do pescoço, ó. Então, coloca bem juntinho, alfineta. Eu ainda costumo medir aqui, ó. Pega um alfinete e vê se ele tá centralizado com a outra costura do outro lado. E já posiciona para bater as costuras. Eu estou aqui fazendo 3 tipos de cabelinhos diferentes. Então, nesse caso, eu vou colocar as Maria Chiquinhas. A Maria Chiquinha é a única aqui desses 3 modelinhos que vai precisar embutir na cabeça. Então, primeiro vocês costurem, né, as chiquinhas, desvirem e vamos posicionar no topo da cabeça aqui. Eu costumo posicionar 1 centímetro do topo. Então, faz essa marcação, 1 centímetro do topo vai ser o início da chiquinha. Tá? Mede aqui, centraliza. E aí, a gente posiciona para ver se o lugar tá legal. Certo? Como nós vamos embutir, volte, né, pra dentro a chiquinha e faz a marquinha do outro lado, que você vai encaixar nessa posição aqui. Então, vai ficar assim. Aí, é só jogar pra dentro aqui, a chiquinha e alfinetar. Posiciona, centraliza, marca o meio. E coloca o alfinetinho. Mesma coisa do outro lado. Centraliza. Alfinetinho. Então, já tá toda alfinetada, tá pronta pra costurar. Nós vamos costurar, lembrando que a gente vai ter que encaixar as pernas aqui. Então, eu vou costurar. Agora, então, é a hora de costurar o corpo. A gente vai começar a costurar, ó, marca com o seu dedão. Aqui, pega a caneta, marca 1 centímetro. 1 centímetro não, um dedão aqui, ó, marca, posiciona. Por que que eu tô fazendo isso? Porque nós vamos costurar daqui, toda a volta até aqui. Essa parte vai ter que ficar aberta, porque nós vamos encaixar as pernas aqui. Então, por isso que nós vamos fechar o corpo com esse procedimento aqui, deixando esse pedacinho aberto. Então, vamos lá, retrocesso. Vai seguir a linha, né, o do risco. E vamos costurar a volta. Já embutindo aqui as chiquinhas. Vai devagar no seu tempo, porque para poder fazer as curvinhas direitinho aqui. Retrocesso aqui. Depois que a gente costura, a gente recorta melhor também
porque eu gosto de deixar meio centímetro, porque as costuras não ficam tão grossas, né? Sempre dou essa recortada depois da costura. Ponto bem apertadinho, né? E no pescoço a gente dá o pique. Sempre lembrando que quando você tem as curvas, tem que dar pique. Principalmente em quinas, curvas para dentro, né? No côncavo. Para fora aqui não há necessidade. Agora, nós vamos pegar as perninhas que nós já enchemos, né? E nós vamos costurar as perninhas em um dos lados do corpinho. Então, lembra que nós deixamos essa aberturinha, não costuramos o corpo todo. Vamos pegar o lado da frente, marcar o meio, dobra ao meio, faz uma marquinha com a caneta fantasminha aqui, que é o meio. Depois, pega a perna, dá uma distância aqui de 1 centímetro e marca onde vão ser costuradas as pernas. Faz a marquinha com a canetinha, dos dois lados. Então, o corpinho vai ficar marcado assim, vai ter 1 centímetro aqui da borda, marcado, o meio e 1 centímetro para cada lado. É a posição que nós vamos colocar as pernas. A gente pega um dos lados, pega uma das pernas, encaixa aqui, ó, na frente, na parte da frente e alfineta. Coloca um alfinetinho. Esse é o pulo do gato, que a parte da frente vai ficar toda costurada. E nós vamos fechar a bonequinha com ponto invisível depois de cheia, o corpinho, pelo lado das costas. Então, mas primeiro a gente agora tem que passar essa costura aqui. Então, eu venho aqui. Então, agora a gente vai passar a costura, prendendo as perninhas primeiro. Vem aqui seguindo a linha. Verifica se tá certinho, as perninhas atrás, segura. Dá um retrocesso. Agora, vou tirar o alfinetinho. As perninhas estão presas, certo? Elas já estão presas aqui. Só que nós, para completar, para deixar agora a abertura do enchimento, a gente tem que completar a costura. Então, a gente vai colocar as perninhas para dentro. Por isso que eu deixei essa parte aberta, para poder completar essa costura. Porque a gente vai deixar a abertura pelo lado das costas, aqui, ó. Deixa eu pôr bem certinho, alfinetar. Porque na parte da frente já tá costurada as pernas e já tá acabado. A gente põe bem certinho. Alfineta. Estica aqui bonitinho assim, ó. Essa hora a gente tem que alfinetar bem. E a gente vai deixar a abertura aqui no meio. Mais ou menos, ó, do meio que tá marcado, a gente vai deixar uns 3 dedos. Então, marca de novo com a caneta. Não vou deixar uma abertura muito grande, que aqui é suficiente para encher. Para ficar um acabamento
bem legal. Então, a gente vem daquele ponto, opa, a gente vem do ponto, nós interrompemos a costura, né, dá um retrocesso, e agora a gente vem costurando, unindo as partes, e vamos interromper na abertura que nós marcamos agora. Aí pula. Começa aqui com retrocesso. Tô bem devagarzinho para vocês verem bem. Opa, os alfinetes vieram juntos. Tira aqui o alfinete, né? Vou dar uma recortada melhor aqui, ó. Ficou com meio centímetro. Já tínhamos dado o pique, né? No pescoço. Então, é a hora de tirar com cuidado. Agora que nós costuramos a bonequinha, né, já tá presa as pernas, já costuramos toda a bonequinha, é hora de desvirar. Então, a gente vem pelaquela abertura que nós deixamos atrás, puxa a cabeça. No caso, eu tô desvirando a boneca, que a gente vai colocar o coquinho. Ela tá sem a Maria Chiquinha, mas é a mesma coisa, eu já mostrei lá pra vocês como embutiu, e ela vai sair com a Chiquinha já presa aqui. Eu vou mostrar, porque eu já desvirei ela, tá vendo? Nós costuramos, né, já embutindo a Chiquinha, e na hora de desvirar, ela fica assim. E a Chiquinha, ela não é cheia, tá? Ela é assim, vazia mesmo, porque o feltro ele já é grosso. Então, vocês vão ver depois da bonequinha cheia como ela fica charmosa. Aí, eu vou encher essa daqui com vocês. Então, passa o palito, o hashi, o que você estiver enchendo. Agora, eu tô com o enchedor aqui. E a gente vai começar a encher a boneca. Tá vendo o porquê que eu costurei as perninhas na frente? Porque na frente ela fica totalmente acabada, e quando nós vamos encher aqui pelas costas e fechar com um pontinho invisível aqui. E vocês vão ver que ela fica perfeita. Começa enchendo com pouco enchimento, vai jogando lá pra cabeça. Porque não adianta querer colocar muito enchimento de uma vez. Isso empelota, não dá um bom resultado. Agora, eu já venho com a minha própria mão, ó. Eu vou assentando pra poder ficar bem cheinhas aqui, ó. Não pode ficar empapado aqui, ó. Então, por isso que nós vamos enchendo devagar. Não é bolinha, é colocando, é depositando o enchimento. É assim, com cuidado, vai lá, vai colocando, vai vendo onde precisa ser preenchido. Com o tempo, vocês vão perceber a textura que tem que ficar a boneca. No começo, quando a gente não sabe, a gente deixa a boneca dura. Então, mas é só perceber, assim, ter uma experiência sensorial, apertando. Tem que ficar fofinha, cheia, sem nervurinhas, mas fofinha. A parte da cabeça tem que ficar um pouco mais durinha, porque é onde a gente vai fazer a pintura aqui.
Então, precisa tá bem firme. O corpinho pode ser mais fofinho. Vocês vão ver que eu variei bastante os tecidinhos. Eu fiz uma de cada tom de pele. E no final eu vou mostrar todas prontas. E cada uma com a sua característica. Na hora de enfeitar também. Lembrando que essa boneca é para criança. Então, a gente procura não utilizar materiais assim... que possam... criança engolir, botão, vocês vão ver que eu uso até botão, mas eu uso um botão maior, que tem que ficar bem preso, com uma linha bem forte. E no mais, a gente vai decorar com aviamentos, pedacinhos que a gente tem, que a gente vai guardando. Eu sempre guardo pedacinhos, porque nessa hora a gente utiliza nessas bonecas pequenas. Então, agora, ó, ela já tá cheia. Cuidar bem aqui da parte do pescoço, pra ficar bem certinho. Né, pra não ficar enrugado. Então, eu venho aqui, ó. Vou acertando o enchimento. E no caso aqui, pra mim, já está bom. Agora, é o momento da gente fechar. Então, eu venho com a mesma linha, utilizo a linha de costura mesmo, porque eu gosto de dar esse acabamento, quase que fique invisível. Eu uso a linha dupla. E quanto mais a gente utilizar materiais que a gente tem na mão, melhor. Aí, eu vou, nesse momento, eu vou olhar o meio aqui. Vou colocar um alfinetinho bem aqui, ó. Porque vai facilitar agora na hora da gente prender. Tá vendo que tem essa costura que ficou de quando a gente prendeu a perninha? A gente tem que colocar o vestidinho bem depois dessa costura pra escondê-la. Né? A hora que a gente for fazer aqui o pontinho, vocês vão perceber melhor. Mas eu alfineto para facilitar a prender. Tá? Prendeu aqui, a gente vai tirando conforme. É só para o alfinete é para me auxiliar. Quem sentir, quem consegue fazer sem, pra mim pode. É o meu jeito de fazer, tá, gente? Ó, nozinho escondido. Própria agulha aqui, eu escondo o nozinho. E eu já posso até tirar esse alfinete, que não precisa dele. Aí, eu já venho na perna. Lembrando de pegar, ó, sempre no tecido, em um do tecido, porque a perna, pra não vazar lá pelo outro lado a linha. Então, sente a textura aqui do tecido. Então, delicadamente nessa hora, procura fazer os pontinhos bem feitos, pra não aparecer realmente. Aí, eu tenho uma neura com detalhe, assim. Mas, ó, é treino. Para vocês terem uma ideia, nossas voluntárias aqui, a maioria não trabalha com isso, não é artesã. Nós temos profissionais aqui de várias áreas, psicóloga, advogada, elas são minhas amigas e toparam fazer a empreitada aí do projeto Camalu. E elas, no começo, não sabiam nem pôr a linha na agulha. E hoje, a gente faz, depois de 2 anos, tá tudo craque. A gente faz o nosso trabalho bem otimizado, em série.
e é muito bom. Por isso que eu falo que para todo mundo que fazer boneca, qualquer um consegue. É só ter aquela vontade, porque a gente tem que gostar, né? Mas assim, mesmo não sabendo nada, aprende e faz coisas lindas. Aqui, ó, no meio, é a hora que nós vamos juntar os dois tecidos, porque é o meio, aqui é o meio da perna, né? A gente já tem que pegar o tecido lá do outro lado, ó. Acabou a perna, a gente vem aqui, ó, e continua. De um lado e do outro, de um lado e do outro, ó. Até chegar na outra perna. Vai ajeitando com a própria agulha. Joga o enchimento pra dentro com a agulha mesmo. E vai fechando. Esse é o momento, por exemplo, quando a gente tá fazendo várias bonecas, é o momento de fechar todas de uma vez. Então, você pode até, sei lá, eu costumo, quando eu tô em casa, eu pego esse servicinho de mão para fazer vendo um filme, ouvindo uma música, bem relaxante. É gostoso, você nem vê o tempo passar e de repente tá todas prontas, fechadas. A gente aproveita, no caso do projeto, que é um serviço voluntário, de fazer nos momentos que a gente está em casa mesmo, né? Que a gente não está trabalhando. No meu caso aqui é porque eu trabalho com isso, mas as voluntárias não. Aí dei o nozinho e já jogo a linha para dentro com uma reserva de segurança. E tá aí, a bonequinha tá fechada, corpinho. Tá? Agora vai ser o momento da gente colocar os braços. Então, agora é o momento que nós vamos prender o braço. Eu tô utilizando aqui a linha de poliamida, que ela é bege, né? Mas você pode, se você não tiver, você pode utilizar a linha de pipa, fio 10, que é um fio resistente também, ou qualquer fio mais que não arrebente, que você tenha. Lembrando assim, que seja mais ou menos da mesma tonalidade aqui do bracinho. Eu vou utilizar a agulha para a boneca, que é uma agulha comprida, mais fina, mas bem comprida, porque a gente vai atravessar o corpinho da boneca. Eu pego um fio mais longo, porque já aconteceu comigo de pegar pouca linha e depois não... que eu gosto de ir e voltar 2 vezes. Então, pegue um fio maior. E dê 2 não, porque a linha de poliamida, ela escorrega um pouquinho, dá vários nozinhos aqui na ponta. Aí, o que acontece? Aqui, nós vamos medir. 1 dedo, mais ou menos, é o local que a gente vai colocar a agulha, da base do pescoço. Então, a gente atravessa, ó, 1 centímetro, mais ou menos, e já posiciona aqui, e eu costumo voltar pro mesmo lugar, porque o nozinho pode sair. Então, a gente vai e volta, ó. Tá? Que agora... Ixi, então, não ficou bem firme, não. Vamos ir e voltar mais de uma vez. Porque, por ser fina a linha, ela não tá segurando. Mas eu vou e volto, ó. Agora sim, ela tá presa. Aí, a gente vai pegar o bracinho, vai marcar aqui, ó. Pode ser até com a canetinha, 1 centímetro também. E a gente vai colocar, posiciona o local, né, onde vai ficar o braço, e já faz
E já pega um pouquinho de enchimento lá dentro, ó, com a agulha. E entra aqui. Aí, a gente vai pegar, voltar pro outro lado, ó. Onde o nozinho tá aqui. A gente vai posicionar o outro braço. Mesma coisa, 1 centímetro. Já posiciona no lugar. Já vai ficar aqui o bracinho no lugar. Aí, agora, é só a gente ir e voltar no mesmo lugar que a gente posicionou, ó. Como eu falei, eu vou umas 3 vezes, de 2 a 3, para ficar bem firme, não ter perigo de arrebentar e a criança poder brincar, né? Assim, bastante, porque os bracinhos vão ficar articulados. Assim, entra no mesmo lugar. Faz o mesmo movimento. Dá uma puxadinha. E agora, eu vou aqui atrás, ó. Vou atravessar aqui pelo lado de trás. Eu dou uma volta aqui entre os braços. Aí, ó, já ficou bem firme. E eu volto aqui e eu vou dar um nó. Agora, como a linha escorrega, essa de poliamida, a linha de pipa é mais... Ela não escorrega tanto, mas eu vou dar mais de um. Porque tem que ficar bem firme. E eu vou entrar aqui dentro e vou sair aqui embaixo, ó, pra deixar uma linha de segurança dentro da boneca mais longa. E aí, a nossa bonequinha tá já com os braços presos. Tá? Agora, eu vou montar os coquinhos que eu vou aplicar na cabeça da boneca. Então, nós vamos pegar os 2 círculos já cortados. Eu tô pegando a linha de poliamida também, mas pode ser a linha de pipa. Tem que ser uma linha mais forte, que a gente vai encher essas bolinhas. No caso aqui, eu tô fazendo a loirinha. Eu acho que eu vou fazer com o coquinho aqui com a morena, que eu acho que vocês vão visualizar melhor. Então, nozinho. 2, né, pra não escorregar aqui, porque a linha escorrega. Então, vamos lá. A gente vai fazer que nem um fuxiquinho, vamos chuleado aqui, ó. Toda a volta. Aí, a gente vai fazer o parzinho, tá? Aí, feito isso, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento. O coquinho vai ficar cheio. Tem umas bolinhas cheias. Coloca. E vai puxando devagar, pra não soltar, né? E aí, a gente vai colocar, ó. Agora, eu venho aqui, eu vou contornar novamente pra poder fechar bem fechadinho esse fuxiquinho cheio aqui. Aí, tá bom. Aí, já pode
Dar um nozinho e colocar lá pra dentro. Tá pronto o coquinho. É só fazer o outro pra ficar o par, pra gente poder aplicar na bonequinha. Agora, a gente vai aplicar o coquinho. Então, os dois coquinhos prontos. Esse último aqui, eu já até deixei a linha aqui. Eu não dei o nozinho, porque eu já vou aplicar. O que que eu vou fazer primeiro? Tá vendo? Aqui eu coloquei 2 alfinetinhos, que vai ser o lugar que eu vou aplicar o coquinho. Então, tá dando mais ou menos, ó, 7 centímetros. Marco o meio, né? E 7 centímetros aqui do topo da cabeça da boneca. Então, coloco o alfinete. Aí, a gente vai aplicar o coquinho aqui. Tá vendo? Com pontinho invisível também. Então, eu coloco o coquinho posicionado, seguro aqui com o meu dedo, e eu começo, ó, embaixo, e em cima, embaixo, e em cima. Já vem contornando, já pode tirar esse alfinete e vai. Dando pontinho invisível toda a volta. Então, a gente vai contornando toda a volta. Até ficar bem preso. Eu costumo dar um reforço. Por exemplo, eu terminei a volta, eu contorno mais um pouquinho. Porque criança brinca, né? Pra ficar bem reforçado. Brinca, assim, tem bastante energia, então a gente tem que pensar que é uma criança que vai brincar com a boneca. Então, pode dar um reforço, certo? Então, aqui, ó, eu já cheguei. Se você sentir necessidade, reforce. Mas eu já venho aqui, dou um nozinho, vou dar 2. E já vou jogar a linha lá pra dentro. Só cortar aqui. O coquinho de um lado já tá preso. Aí, a gente vem com o outro, ó. O outro alfinetinho, a gente vai aplicar do outro lado. Então, agora a nossa bonequinha tá quase pronta. É a hora da gente enfeitar, colocar uns detalhezinhos. Então, pode ser fitinha, pode ser cianinha, grelô, aí fica à vontade, né? Então, eu vou pôr um acabamento aqui no pescoço. Eu vou pôr um pinguinho de cola quente aqui. E aí, eu vou encaixar a fita bem aqui na base do pescoço, simulando uma golinha para o vestidinho, né? Então, a gente vem contornando e vai terminar bem aqui embaixo do braço, para ficar escondidinho aqui, melhor bem assim, para ficar melhor acabada a peça. Então, é só a gente colar, tá vendo? Ó, ficou bem em cima, né? Já simula a golinha aqui do vestidinho. Eu vou colocar uma florzinha no cabelo, no coquinho aqui, vou colocar uma só de lado. Acho que eu vou pôr do lado de cá. Aí fica a critério, né? Acho que eu vou colocar desse lado. Essa aqui é uma rosinha que eu fiz de feltro. Eu cortei numa maquininha que eu tenho aqui. Mas pode ser cortada manualmente. Aí pode ser uma florzinha assim também, né? Tem várias possibilidades. Pode ser florzinha pronta. O ideal, assim, que seja de um material. No caso, eu fiz de feltro porque a criança vai brincar, não tem perigo nenhum, né?
Poderia até colocar uma florzinha aqui, mas como o tecido já é bastante estampado com as joaninhas, eu vou deixar sem, tá? E agora, então, é o momento de fazer o rostinho. O que a gente vai precisar? De blush. Eu uso a caneta Micron, que é uma caneta nanquim, né? Eu vou usar a preta e a marrom. A brochinha zerinho para passar o blush. E vou usar uma tinta branca para iluminar o rostinho com o boleador, tá? Então, eu peguei aqui um papel toalha. Vamos lá, então. Primeiro, a gente vai delimitar o espaço do rosto com o blush. Vamos fazer as bochechas. Opa, tá difícil aqui de abrir. Aí. Vou abrindo do lado errado também, não ia. Então, eu dou uma desbastada com o blush. E vamos no movimento bolinha e cruzinha, para preencher o meio da bochecha. Bolinha e cruzinha. Tiro o excesso no papel toalha. Bolinha e cruzinha. Então, agora, o que eu faço? Eu visualizo aqui o meio da cabeça, ó. Tá? Quem não sentir segurança de fazer direto, pode pegar, fazer com a caneta fantasminha e depois pinta por cima. Mas eu delimito o meio, pra mim já imaginar uma linha aqui, ó, onde é o nariz, né? Mas eu vou fazer o olho primeiro. Então, eu venho com a caneta, mais ou menos aqui no início da bochecha, eu vou fazer os olhinhos, ó. É uma bolinha mesmo pintada. Aí, eu já ponho uma pintinha aqui para delimitar o outro olho. Aumenta um pouco a bolinha para ficar um olho um pouco maior. Vai aumentando devagar. Aí, eu vou fazer a sobrancelha, é de uma vez, que o traço tem que ficar fino. Então, eu faço assim, ó. Pronto, é só isso. E vou puxar os cílios aqui. Também de uma vez. Com a caneta marrom, a gente faz o nariz. Que é uma meia bolinha aqui, uma curvinha, ó. Só isso. Vou fazer as sardinhas. Ó, faço um quadrado e uma pontinha no meio. E aí, aqui, ó, eu vou fazer uma boquinha pequena, suave. Eu gosto de pintar bem com traço fino. Eu acho que a boneca fica mais delicada. E tá pronto. Agora, a gente vai fazer só a iluminação com a tinta branca. Porque quando a gente faz a iluminação com a tinta branca, parece que cria vida na boneca. Tá meio seca, peraí. Pega o boleador, ó. A bolinha menorzinha dele. E venho aqui. E depois põe um pontinho bem no canto do cílio. Ó, tô apanhando a tinta aqui.
Aí, venho no meio da bochecha. Mesma coisa, pontinho. Aí, eu venho, ó, com o meu dedo eu já assento a tinta aqui. E tá pronta a nossa boneca loira. Para fazer a morena, é a mesma coisa, é só mudando o tom de pele, né? No final do vídeo eu vou mostrar como que ficou as três. E uma de Maria Chiquinha, a outra de Coquinho. E a outra que é o cabelinho da próxima que eu vou ensinar, que é da boneca negra, que eu fiz um pompom simulando o cabelinho assim mais enroladinho. Então, agora a gente vai fazer o cabelinho da bonequinha negra. Eu vou fazer 2 pompons. Então, um já tá pronto aqui e agora eu vou mostrar como é que eu fiz. Eu tenho essa pecinha de pompom, mas quem não tiver pode fazer com um garfo mais largo ou um papelão em forma de rodinha que dá certo também. Esse é um conjuntinho de pompom, eu tô pegando o menor daqueles conjuntinhos que a gente compra. Então, a gente vai enrolar a lã. Ai, perdão, aqui esse pedaço eu já tinha separado para amarrar. A gente segura a pecinha e começa a enrolar nesse arquinho aqui. Eu tô usando uma lã média. Pode ser uma lã aquela lã família ou daquela Monet, né, que é mais barata também. Tem um custo bom essas lãs de acrílica mesmo. Aí a gente enrola. Não quero cortar o fio do outro lado. Enrola aqui. Preenchendo tudo para ficar um pompom bem assim rechonchudo. Eu tô... Aí eu corto. Aí eu encaixo essa pecinha aqui, ó. Peraí. Essa pecinha encaixa uma de cada lado pra prender, certo? Agora é a hora de cortar. Já vem com o fio que tava separado, né? 2 fios, corta pra fazer os 2 pompons. E amarra o meio aqui. Eu dou 1, 2 voltas, porque aí a lã não volta, né? Dá um nó. Dá mais um pra reforçar. Tira a pecinha. Ajeita a linha aqui. Corta. Agora a gente acerta o pompom, cortando as pontinhas, o excesso, pra ele ficar bem bonitinho, redondinho. Dá uma enroladinha assim, ó, com a mão. Quanto mais enrolar assim, mais o formato redondo ele fica. Aí tira, continua assim, vendo se tem algum excesso. E aí tá pronto. Aí, eu vou separar aqui. Eu vou posicionar, essa aqui ainda não pintei, mas vocês já viram como que faz. Daqui a pouco eu pinto e
Eu vou pôr um pingo de cola aqui na lateral. E eu vou colar bem nesse meio aqui do pompom, ó. O pompom ficar de frente, né? Então, tá vendo? Ainda tem, você tá enxergando o meio do amarrado. Então, é aqui, é nessa posição que vai colar. Aí, já pinga. Põe a cola aqui do outro lado. Já posiciona. E já tá pronto. Agora é só decorar mais essa bonequinha também com flores, né? De repente pode pôr uma florzinha assim, né? Um botãozinho aqui, ou colocar aí uma decoração a seu critério. Então, nós finalizamos as bonequinhas, né? Vocês podem ver que a gente utilizou o mesmo molde, só trocamos os tecidos, né? E os feltros do cabelo, e cada uma com um tipo de cabelo diferente. Essa daqui com a Chiquinha, né? Essa com pompom, essa com coquinho, e a loirinha com coquinho também. Um detalhe que eu gostaria de só falar aqui é que quando eu mostrei no vídeo costurando, eu deixei o meio da perna muito afastado, né? Eu falei que era 1 centímetro, mas não, vamos deixar para as pernas ficarem mais juntinhas, coloca só meio centímetro de distância entre uma perna e outra, né? Aí fica a critério de vocês, mas é só uma última dica aqui para finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da videoaula, e que vocês aproveitem e disseminem isso entre as pessoas, né? Então, curta o vídeo, compartilhe com as bonequeiras que vocês conhecem, com quem gosta de costurar, e que quem quiser participar do nosso projeto será muito bem-vinda. Um grande abraço e até a próxima!